Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Anote aí outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje vou conversar com o autor Ari Lelis Smith, autor do livro A Sociedade do Poder. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo e querendo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bom, antes de mais nada, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, doutor Martinho, TV Aberta, pela oportunidade. Nós que agradecemos de poder debater um livro de tão alto nível aqui, junto com o pessoal de casa. Eu acho que é muito atual o tema. Eu vou pedir aqui um close no livro, está nessa câmera aqui. Vou pedir um close aqui no livro. É A Sociedade no Poder. Aqui, traz um pouco mais para perto aí, isso. Assim, A Sociedade do Poder, que diz, controlando os políticos e o governo após as eleições. A gente nem nas eleições consegue controlar, quanto mais depois. Pois é, uma dificuldade. Desafio intelectual, viu? É um desafio. Agora, no livro aqui, eu estive observando, estava lendo o livro, né? E aqui na contracapa, né? Uhum. Na quarta capa, ou contracapa, né? Diz o seguinte: a sociedade está madura para ir além e já pode e deve assumir o poder. Como é que se vê, como é que se dá isso dentro dos marcos da democracia? A democracia representativa tradicional ela está muito desgastada, né? Isso aí, vários cientistas políticos, sociais, jornalistas, lideranças da sociedade, está todo mundo desapontado com os resultados da democracia representativa tradicional. E muito se fala em ideias novas para mudar a democracia, né? Para melhorar essa situação. Nós temos que usar os instrumentos democráticos para provocar essa mudança, e isso por si só também é um desafio, né? A tese toda do meu livro é que nós temos que avançar no sentido de não basta apenas eleger os políticos, porque a gente, quando elege os políticos institucionalmente, juridicamente, na prática nós estamos como passando um cheque em branco para eles, a grosso modo. Sim. Né? Estamos passando uma procuração total. O que eu acho, assim como muitos outros pensadores, é que não, precisamos ter alguma forma de, durante os mandatos, ter controle sobre eles, né? E isso sim revitalizaria o senso democrático, porque a democracia surgiu para dar poder à sociedade, não para eleger políticos que juridicamente fazem uma cisão após cada eleição. Não, agora eu sou governo, vocês são sociedade. A bola do poder político está comigo. Eu acho que essa sua primeira resposta comporta várias questões aí. Eu vou tentar dar uma explanação geral, vou tentar pegar alguns itens aqui que me chamaram a atenção. Um item que me chamou a atenção, a procuração em branco. Eu seria um pouco mais radical, eu acho que a gente dá o cofre cheio de dinheiro e com a chave para eles. Pois é, ele não precisa nem fazer usar a procuração para fazer, né? Não precisa, já está no cofre na mão deles, é verdade. E por que a gente, e aí me incluo eu, incluo as pessoas de casa, a população brasileira, vamos falar de população brasileira porque é nesse universo que a gente se situa. Por que nós temos este hábito? Há alguma razão, alguma origem desse, ou seja, comparecer a cada 4 anos, agora cada 4 anos dividido em 2 etapas, 2 em 2 anos, eleger, esquecer que nós elegemos, deixar o poder e nunca cobrar nada, ou cobrar de maneira muito tímida. Há alguma razão, na sua opinião? Eu acho que sim, a razão é praticidade. Eu vejo muitas pessoas falarem o seguinte: poxa, mas nós temos que ficar monitorando os políticos, nós temos que acompanhar como nossos representantes estão votando, temos que acompanhar o Poder Executivo, temos que mandar e-mails para eles, cartas, Twitter, temos que fazer protesto, temos que ir nas ONGs, Ok, mas todas essas coisas, primeiro que as pessoas têm mais o que fazer da vida. Tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, tem que criar trabalhar, filho. tem que cuidar da família, se sobrar um tempinho e um dinheirinho se divertir, né?
O que está difícil atualmente, né? Exatamente. Então exigir que a população vá fazer tudo isso sem ter poder de fato sobre o governo, apenas pressionar os governos, eu acho que nunca eles vão se endireitar do jeito que a gente acha conveniente. Então nós precisamos, mais do que participação política e envolvimento, a gente precisa dar realmente poder para a sociedade. Agora, recentemente saiu um decreto, antes das eleições, que criou muita polêmica, que de certa forma, eu não estou afirmando que sim, mas estou dizendo de certa forma, procurava responder essa questão. Foi o decreto da presidente Dilma criando conselhos populares. Minha pergunta é, esses conselhos populares, em sua opinião, resolveriam ou estariam a serviço da população, ou seja, fiscalizando o governo? Seria uma arma efetiva de participação popular ou seria mais um aparelho político? Eu acho que seria mais um aparelho político, né? Eu gosto muito da frase, o diabo mora nos detalhes. Essa frase é boa. Então falar de participação popular é fácil no consenso, mas se a gente olha esse decreto da Dilma, na verdade ele é muito para facilitar organizações, os movimentos sociais, como o PT, por exemplo, fala toda hora, e para eles meio que tomarem conta das organizações públicas. Então aí ficaria a mancomunação perfeita, né? O governo no executivo, a maioria no Congresso, e as organizações públicas muito quase reféns, estou exagerando um pouco a imagem, desses movimentos populares. Ou chapa branca, né? É chapa branca, né? E seria uma forma de, eventualmente, saindo do poder essa turma, eles continuarem com muita influência lá dentro. Eu acho que tem que ter, sim, participação da sociedade na gestão das organizações públicas. Mas não pode ser só movimentos sociais. A gente precisa trazer o pessoal que tem gabarito técnico, gabarito em conhecimento técnico, experiência administrativa. Estou falando de trazer empresários, executivos da iniciativa privada, engenheiros, cientistas, gente de renome, gente de prestígio na sociedade. Temos que trazer para isso. E todo esse processo de participação tem que ser democraticamente legitimado por toda a sociedade. Não é uma organização estatal falar, não, quem vai me indicar conselheiro é a organização XYZ, que por sua vez é chapa branca de governos. É como, então, por exemplo, dizer, hoje, dando um exemplo prático, quem vai falar pelos estudantes é a UNE, que por sua vez é um aparelho do PCdoB. Exatamente, né? Aliás, uma vergonha, não é isso? É uma vergonha. É uma vergonha. No meu livro eu analiso muito o problema político, vai além do desgaste dos partidos políticos e da classe política tradicional. Mesmo muitas entidades da sociedade civil organizada estão mancomunadas com partidos, dependem de fundos de governo, são facciosas, são chapas brancas, estão corrompidas, né? Então, o problema da aversão da política na maioria dos cidadãos de bem, dos cidadãos que querem realmente só servir a sociedade, está muito grande. As pessoas estão fugindo cada vez mais da política, não só partidária, mas mesmo dentro dessas entidades tradicionais, os sindicatos. Claro, porque virou correia de transmissão do pensamento do oficialismo, né? E a própria luta política, né? É uma coisa que as pessoas têm aversão cada vez mais, né? A política se transformou, infelizmente, nos dias presentes, num palavrão, né? Quase um palavrão. Semana passada eu observava aqui com o Dr. Júlio. O Dr. Júlio é um conselheiro da OAB que gosta de falar de política e veio falar aqui sobre reforma política. Mais ou menos o que a gente está falando, com outro tratamento. E eu observei a ele o seguinte, que até um tempo atrás, nós víamos descendo... Eu ando muito de avião, né, por causa da minha profissão. Então era muito comum ver as pontes aéreas de São Paulo, Brasília, chegar e os deputados com PIN na lapela da Câmara Federal. Eles não usam mais. Porque as pessoas que conhecem hostilizam. Pois é. Eu faço muitas palestras, né, para divulgar o livro e eu sempre começo com a seguinte pergunta. Alguém aqui está satisfeito com a política, né? Obviamente, essa eu espero que ninguém vá levantar a mão. Mas aí eu faço uma segunda pergunta. Vocês acham que, basicamente, com o poder do voto e essas pressões, vou chamar de extraoficiais entre as eleições, né, para tentar ver se os políticos se sensibilizam, só com esses instrumentos a gente um dia vai conseguir ter uma política decente? Normalmente, quase ninguém diz que acredita. Então, veja bem, se nós estamos numa democracia que, como imortal Lincoln disse, né, é o governo do povo, pelo povo e para o povo, mas o povo, não confia nos governos, nos políticos, no exercício da política. E B,
acha que com as instituições tradicionais da democracia representativa, que são partidos, o voto, os parlamentos, essa coisa toda, um dia a gente vai ter uma política decente, tem algo muito errado. Como assim? É governo do povo, pelo povo ou não? Hoje nós estamos numa situação que a resposta é não. É não. Pelo menos, eu duvido que em algum fórum eu vou ter uma receptividade diferente. A não ser num fórum de um partido político que está no poder. Aí eles vão dizer aí é massa organizada. Aí é massa organizada. Aí é torcida organizada. Aí não adianta, né? Aí não adianta porque na verdade, e essa torcida organizada é organizada e paga, né? Sim. Porque o que nós tivemos, um fenômeno que nós tivemos, muito semelhante, é curioso, é muito semelhante ao fenômeno que existiu em países que adotaram a via do socialismo. Não estou dizendo que o Brasil virou socialista, não falaria essa besteira. Estou dizendo assim, muito semelhante ao seguinte, a burocracia encastelada, a nova burocracia, se tornou uma nova classe dirigente. Pessoas que antes não tinham patrimônio, passaram a ter um patrimônio respeitável, quer seja pela via do salário, quer seja por outras vias. Mas seja como for, pessoas enriqueceram e se aburguesaram e viraram burocrata. É uma nova classe social que tem aí. E eles não abrem mão disso, não. Não, sem dúvida. O meu livro é apartidário, né? Vamos deixar isso bem claro. Eu acho que todos os partidos políticos, em maior ou menor grau, têm seus pecados graves. Claro. Né? São responsáveis por isso. Exatamente. Agora, basicamente no Brasil, nos últimos anos, a gente está vendo isso. A gente tem um partido no poder, que tem vários aliados, né? Que muitas pessoas que hoje estão lá ocupando, por exemplo, os 20 e poucos mil cargos de confiança, né, na administração federal, não tinham empregos com esse nível de renda. E tem uma coisa muito pior que você citou e que afeta todos os partidos, todos os governos, né? A gente sabe que esses cargos de confiança, eles são muito usados, ao invés de... Não, cargo de confiança é para o governo ter o poder de servir bem à sociedade. Foi para isso que foi criado, né? Para o governo não ficar na mão do corporativismo dos funcionários públicos. Mas a gente sabe que eles são muito mais utilizados para a agenda de poder do próprio partido e os fundos corruptos de campanha, as pingadinhas de dinheiro nos contratos. Os interesses escusos. Exatamente. E aí quem está nesses cargos de confiança, tá bom, eu vou conseguir 100 de contribuição para o meu partido, mas não custa nada 10 ser para o meu carrinho melhor. Pegar um pedacinho minha casinha de praia, meu filho está precisando ir estudar lá fora. E aí, largar a mão disso, aí vale tudo, né? Vale tudo. Mudou de classe social. Eu vou interromper nosso bate-papo por aqui e volto já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje discutindo o livro A Sociedade no Poder. A Sociedade no Poder é um livro do Iris Lely Smith, que está aqui conosco no estúdio. E eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, teria sido a primeira pergunta que eu ia fazer. O que o motivou a escrever o livro, este livro? Afora a paixão por esse tipo de assunto, uma paixão intelectual e cívica. Porque sua formação não é essa, eu sei que é consultor na área de empresas. De empresas, mas essa foi aumentando, além da paixão, foi aumentando a indignação, vendo a política se deteriorar, né? E eu já votei há 32 anos atrás, há 32 anos que eu voto, né? A primeira vez que eu votei foi lá saindo da ditadura militar, né? Na primeira eleição para governador. 82? E eu não tenho visto as coisas melhorar. Para mim está evidente que as instituições melhoraram. A democracia avançou no resto do mundo. Mas o nível dos políticos não, né? Então foi o resultado muito, juntou a paixão intelectual por esse tipo de assunto com a indignação como cidadão, e eu tenho uma índole de não ficar só pensando nos problemas, mas também, até como consultor de empresas, como é que a gente... Não adianta só constatar, tem que resolver. Não adianta só falar de diagnóstico para os meus clientes, eu tenho que dizer qual é a receita para sair disso daí. Se só for dar o diagnóstico, para que eu te contratei? Exatamente. Para dizer o que eu sei, eu sei que eu tenho problema. Eu sei isso daí, exatamente. E resolve esse problema lá. E esse é um problema até... clássico, assim, os cientistas políticos, os jornalistas políticos, os próprios políticos, eles ficam muito no... Temos esse problema, pois é, tem essa nuance, aquela. Tá bom, gente, mas quais são as soluções? Estão muito pouco incisivas. É claro que diagnosticar é muito mais fácil do que solução, até porque a solução é um mundo aberto, né? Fulano vai querer isso, o outro aquilo, vão ter ideias, muitas opções. Mas eu estou tentando contribuir aí com alguns pontos de vista e sugestões. Nós acabamos de sair das eleições presidenciais. Eleições essas que não me lembro no período que eu sou eleitor. Eu sou eleitor desde 78, então, portanto, um pouco antes das eleições para deputado federal, 78, e não me recordo, esse período todo, haver eleições tão polarizadas, um desgaste tão grande na democracia. Na ditadura não tinha bate-boca, não tinha debate, não tinha nada. Teve de 82, que o Maluf, o Montoro mandou o Maluf calar a boca, eu me lembro bem. Mas já estava, a ditadura já estava de saideira. Já estava de saideira, ainda tinha alguns probleminhas, mas ainda estava de saideira. Mas, vamos dizer, na democracia recente, eu não me recordo de uma eleição tão acirrada, tão disputada, e mais, que ainda continua se discutindo. Nós vamos nas redes sociais... Há um ataque permanente. Parece que ainda não se definiu as eleições, né? No parlamento parece que existe algum também transtorno. Sábado passado houve uma manifestação, ao meu ver, que se desvirtua do ambiente da democracia, que pede o retorno dos militares, que isso é uma insanidade mental. Eu acho que nem os militares apoiam um negócio desse. Eles mesmos foram os mais preocupados com isso aí, provavelmente. Eu falo, pô, de novo, vocês querem me meter nessa? Já aprenderam a lição que que o negócio deles é a guerra, não é o governo. Como se dizia antigamente, vivandeiras de quartel de novo. Vivandeira, né? Essa expressão, vivandeiras de quartel. E é um rapaz, o que eu fiquei mais espantado, um dos porta-vozes ali, só para fazer esse comentário, era um rapaz, 42 anos, jovem, portanto,
publicitário, um homem de ideias, segurando um cartaz pedindo a volta de militar. Deve ser agente da CIA, como deve se dizia antigamente, né? Porque não é provocador, né? Provocador, não é possível. Eu não consigo crer que seja outra coisa. Mas eu quero dizer, como é que você vê essa polarização pós-eleições? Eu acho que o problema começa no seguinte sentido: o sistema de democracia representativa tradicional, ele é muito baseado no seguinte: o vencedor leva tudo. Ao perdedor as batatas. Aos perdedores as batatas, né? E aí eu acho que, na verdade, numa eleição, na hora que o eleitor vai lá e dá o seu voto, ele está decidindo os rumos do país. Mentira! A maioria dos eleitores não tem nem sabe o que está por detrás, as propostas dos partidos, as implicações dos partidos. Lembrando, por exemplo, que o partido vencedor não apresentou o programa de governo há poucos dias do segundo turno. Pois é. Então, na verdade, dizer que um país está decidindo o seu rumo por isso, e que aí, porque um partido teve 50% mais um dos votos, ele tem o direito de decidir os rumos do país, isso é um absurdo para mim. Eu acho que se a sociedade tiver representantes para controlar os governantes durante os seus mandatos, e não só apenas elegê-los, muitas questões que se tem medo, né, o pessoal que perdeu, por exemplo, o pessoal que votou nos azuis, né, no PSDB, no Aécio, está com medo de bolivarianização, falei certo? Né, de instrumentalizar mais o Estado a partir de serviços partidários, são todos medos que têm sua razoabilidade, não vou discutir em que grau aqui. O que a gente precisa é ter gente da sociedade assim, não, a questão agora é essa, vamos decidir essa questão. E não simplesmente jogar todas as decisões da sociedade para o momento do voto. Bom, você disse uma... Mas desculpa, só mais uma coisinha para completar a resposta. Hoje, quando a gente elegeu os governantes, e o PT e os seus aliados têm a maioria no Congresso, eles têm a presidência da República e, talvez tão ou mais preocupante que isso, em breve já tem maioria e daqui e ao longo dos anos vão ter quase todo o Supremo na mão deles. Já tem Já tem a maioria, né? Eu digo, vão substituir mais 5 juízes, não é isso? Dos 11, só tem o Gilmar, tem o Melo, que foi do governo Collor, e o Gilmar Mendes, né? O resto tudo foi no Exatamente. Então, eles vão estar com a faca e o queijo na mão. A sociedade, se o PT realmente for para esses caminhos extremistas, vamos trabalhar nesse cenário, não vou entrar no mérito, né? Vai restar protestar na rua, bababá, mas isso são pressões extraoficiais. Eu acho que podia ser uma coisa muito mais institucional, mais tranquila. Claro, ninguém porque deseja... protesto na rua para a economia, não é só pelo transtorno nas ruas, é porque as empresas param de investir, o governo fica paralisado. Os investidores se afugentam. Se afugentam. Vamos só supor, não sei se eu devo entrar nisso, fica à vontade. mas que o petrolão aí tenha reflexos que possam até viabilizar uma tentativa de impeachment da presidente recém-eleita. Parou a economia, parou o país. É um processo maluco isso. Eu acho que não precisava ser assim. Acho que se desse poder para a sociedade durante os mandatos, todos esses desvarios partidários, sejam à esquerda, de direita, o que quer que seja, estaria sob controle. Mas não, a gente acha que o eleitor, coitado, tem que decidir o rumo do país num voto. E aí os 49,99% que perderam, se está inconformado com isso, cria um conflito que para mim é desnecessário, porque os partidos obviamente inflamam muito essas divergências. Chegou algumas perguntas aqui. Vamos lá. Não estava chegando aqui, estava até estranhando um tema tão polêmico. E a primeira, eu costumo sempre iniciar, porque é o Jaime do Jardim Bonfilholi. Boa noite, Jaime. Ele primeiro fala para mim, e ele tem razão. Ele fala, desculpe a retificação, mas o Montour mandou calar a boca do Reinaldo de Barros. É verdade. Foi o Reinaldo que concorreu com ele. No debate do SBT, é verdade. Tá certo, a retificação procede. E ele pergunta aqui, se foi uma retificação que eu fiz, agradeço. E ele pergunta, no seu modelo de sociedade, no poder, quais seriam os efetivos espaços da imprensa, a mídia como um todo, do judiciário e das igrejas? São várias coisas, né? A imprensa, eu acho que a imprensa tem que ser livre. Eu sou contra também qualquer forma de controle social da mídia. Isso quer dizer que a imprensa a gente tem que confiar? Não. A imprensa, ela muitas vezes é partidária, a imprensa tem uma série de interesses, claro,
não abertos, né? O Assis Chateaubriand, aí eu digo. tenho que explicar para o público mais novo, né, que já foi o maior magnata da imprensa no país, que Roberto Marinho era fichinha perto dele. Foi o nosso cidadão Kenny esse? O nosso cidadão Kenny, ele dizia, você quer tua opinião, compra um jornal. Então dizer que a imprensa é totalmente isenta, isso, olha, pode ser que para alguns órgãos, mas a maioria delas é maior ou menor, porque todo mundo tem opinião, mesmo que não tenha interesses escusos. Então, acho que a imprensa tem que ser livre. A igreja, eu acho que todos os setores da sociedade têm que estar representados de forma ponderada. Então, por exemplo, no que eu chamo poder cultural, as igrejas têm que ter seu espaço ali. E religiões organizadas e seitas em geral, tem que ter ali. O outro que ele falou era... É o judiciário. O judiciário. Então, a gente comentou há pouco do Supremo. Eu acho que um dos problemas do nosso sistema, que é o padrão da maioria dos países do mundo, é os políticos eleitos, né, nomearem os dirigentes do judiciário. Então, o presidente da República, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, indica um nome, o Congresso valida e o cara vai para o Supremo Tribunal, ou para um Tribunal de Contas, ou para a Procuradoria-Geral da República, certo? Estou falando com o diretor da OAB aqui, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Eu acho isso muito problemático, porque está certo que depois que ele é nomeado, institucionalmente ele é independente, ele faz o que quiser ali, no bom sentido, né? Ele não precisa prestar contas para o Poder Executivo. Mas a gente sabe que essas nomeações, o cara tem elos, tem vínculos, tem simpatias, tem interesses. A não ser que seja um Joaquim Barbosa que seja. De vez em quando aparece uma surpresa, né? Esse foi segundo o pessoal dos vermelhos, um traíra, né? Pô, nós nomeamos ele foi lá e não fez o combinado. Assim não vale, né? Assim não vale. Eu acho que tem que tirar a nomeação dos dirigentes do Poder Judiciário e mesmo dos chefes de polícia, auditorias, ouvidorias públicas. Tem que tirar a nomeação desse pessoal que está com a função de vigiar o governo exclusivamente dos políticos eleitos. Tem que botar mais representantes da sociedade para isso. No Brasil, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O CNJ, que é meio recente. Minha visão, eu acho o seguinte, quem representa a sociedade mesmo no CNJ? Só o representante da OAB. Estou certo ou já estou desatualizado? Não, nós temos o resto é o próprio pessoal dos Supremos Tribunais, nomeados pelo Poder Executivo e Legislativo. Cadê a sociedade no controle externo do Judiciário? Na minha ótica, não tem. Eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que o judiciário é uma coisa, um item aí à parte, isso merece um... Não, eu sei. Falar isso com advogado, eu estou entrando numa seara aqui. Não. Estou falando... Mas principalmente tirar dos políticos. Até porque o pessoal acha que... não, tá bom, tudo a maioria tem filiação, tem interesses com o partido político, mas da alternância do poder garante a não hegemonidade. Não é o que vai acontecer agora. Depois de 16 anos de um mesmo partido no governo federal... Acabou. Nós estamos no minuto final, eu vou ler só uma observação que é do José Paulo Santomar, se quiser fazer um comentário breve, que a gente está com o minuto final. Ele diz o seguinte: a respeito dos governantes, acho que eles perderam o foco de representar o povo brasileiro. Vejo-os como facção criminosa, ao invés de governar para o cidadão, governa em benefício próprio e para seu partido, rasgando a Constituição. É o sentimento geral, né? É um sentimento, mas eu acho que todo partido ele tem um interesse de se permanecer no poder. Tem que ver que forças da sociedade estão por detrás desse partido. No meu livro eu falo muito que, olha, não existe só o poder político que se materializa em governo, né? Existem outros poderes na sociedade, o poder econômico, o poder cultural aí, o próprio poder social, que hoje o PT se baseia muito no que eu chamo de poder social. Tem todas essas forças que, dependendo de como essas forças se articulam para chegar no poder e conseguem, elas vão ter mais interesse ou não em usar o Estado para elas. Por exemplo, na versão anterior dos governos Fernando Henrique Cardoso, claramente você tinha uma visão neoliberal, uma ideologia neoliberal, com uma forte influência do poder econômico por detrás do governo. Esse pessoal, por motivos ideológicos e de interesses, não tinha interesse em fortalecer o Estado. Era o Estado desregulamentado. Então eram políticos que estavam mais ligados a essas forças da sociedade. Então acho que assim, no momento a gente está com uma coligação vencedora no poder que quer usar o Estado, quer fortalecer o Estado até para a sua própria agenda. Mas isso não quer dizer
que quem não quer fortalecer o Estado está mais interessado na sociedade como um todo. Eles também têm sua agenda, têm seus interesses, têm os seus poderes escondidos ali. Eu vou encerrar esse bloco aqui e volto já já no programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa ou que está nos acompanhando pela internet, que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Chegaram mais e mais perguntas, vamos tentar ser rápido para responder a todas as perguntas. Vamos lá. Eu vou começar com uma bem provocativa aqui, que nos foi enviada, não estou falando pela forma que chegou aqui, está na minha mão, é do Gustavo, bem-vindo, Gustavo. Gustavo é de Santana, ele pergunta, o senhor é leitor da Veja, do Estadão? Também sou leitor de Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung. Aqui, dá um close aqui. Também de Trotsky, né? E Trotsky. E o meu livro é a partidária, eu dou burdoada nos vermelhos e nos azuis, não tem essa de... Nos partidários da igualdade e da liberdade. Só um lado que é o bem, que foi uma coisa horrível nessa última lição, esse maniqueísmo, né? Esse História da Revolução Russa é um clássico, isso aqui é um livro interessantíssimo. Mas eu acho graça esse tipo de pergunta. Se lê, veja. Eu acho... Juliana de Interlagos. Pergunta, ela fala, a Juliana, bem-vinda, Juliana. É importante lembrar que há 20 anos, e agora vamos para 24, diz ela, que o governador do PSDB aqui em São Paulo nomeia um procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público. De fato, ela tem razão. Uhum. O PT já vai para 12 anos no poder e o PSDB vai para 24, aqui em São Paulo. Esse é o comentário dela.
Não, é isso. Acho que a troca do judiciário não deve depender de partidos políticos que estão no poder. Essa é a minha tese. Nós temos aqui o Joaquim. O Joaquim é de Osasco. Bem-vindo, Joaquim. E ele faz a seguinte pergunta. Em nossa sociedade, assim como no meio político, não tem de tudo, inclusive gente honesta? Tem. A maioria das pessoas são honestas. Eu acho até que a frase cada povo tem um governo que merece, ela traz uma profunda inverdade no sentido de justiça. A maioria do povo é trabalhador, honesta, decente e não merece isso daí que está aí. Não merece. Pode ter baixo nível de informação, isso é outra coisa. Mas isso é culpa dos governantes que não que fazem não gerem educação, bem mas dizer que merece no sentido de justiça não é justo. Não. Eu tô rigorosamente em desacordo. Até pensei que quando começou a falar que ia justificar e até contrapor. Eu não costumo me confrontar muito com meus convidados aqui, mas no caso a gente concorda, né? Que eu não vi, eu estava só aguardando o final. Eu acho que é profundamente injusto. Eu acho que o sistema atual ele premia certas hegemonias, certas construções, mas rigorosamente as pessoas, eu sou uma pessoa que trabalha, o senhor é uma pessoa que trabalha, aqui estamos os câmeras aqui que trabalham, nós não merecemos ter esses governos ladrões, sejam de que partido for. O que eu convido a refletir é, se a maioria da sociedade é honesta, por que os políticos são tão ruins? O problema é de nós, eleitores, ou o problema é do sistema que só gera essas porcarias? Ou na sua maioria, também não vamos radicalizar. Não, né? acho que a gente é honesta, eu concordo com a gente é honesta, sim, claro que a gente é honesta. Claro obviamente, é óbvio. Com honrosas e raras exceções, a gente é honesta nesse meio, sem dúvida. Mas o problema é que houve um descolamento da classe política da população. Perdeu-se isso, né? Perdeu-se o controle da institucionalidade. E não é um fenômeno local, não, é um fenômeno mundial. Mundial. A gente verifica nos Estados Unidos, ocupa Wall Street, ou alguém vem me dizer aqui que o Partido Democrata representa a maioria do povo americano. Nem de longe. Não. Você conversa com eles lá, eles vão falar um monte de coisa horrível sobre a política também. Apenas existem países no mundo que os governos, independente da sua coloração, estão mais identificados e compromissados com a população. E produzem um estado de bem-estar social. Produzem um estado de bem-estar e tem políticos que dificilmente são pegos em corrupções escandalosas. Né? Mas esses países também, assim, que político corrupto é raridade, você conta nas mãos. Tá? Conta na mão. Infelizmente, mas esse deve ser o objetivo nosso, né? Mas para chegar lá, se a gente for esperar só a educação e a conscientização, eu vou morrer e não vou ver melhorias significativas. Seus filhos, seus netos, os meus também. Exatamente. O Joaquim é de Osasco. Ele pergunta, em nossa sociedade, assim... não, isso aqui eu já li. Deixa eu ver. A Clara, desculpa. Centro de São Paulo, Clara. Em sua opinião, por que os eleitores se sentiram tão indecisos nas eleições deste ano? Bom, o meu trabalho forte não é de análise política, né? Mas eu acho que os eleitores, eles... primeiro que eles sabem que tem algo errado com o governo atual. Muitos eleitores lembravam do governo anterior e também tinham muitos pontos de descontentamento, né? E as campanhas não ajudam muito a esclarecer quem está falando a verdade, porque a verdade não conta em campanha. Não, e depois você não sabe se está votando no candidato A. Isso vale para todo mundo, né? Não é para você estar votando numa caixa de sabão, ou você pipoca para supermercado, você não sabe quem está votando. Mas principalmente esse desgaste da classe política que é universal, como acabamos de falar, né? Cada vez menos a sociedade acredita nos políticos, nos governos. Então é óbvio que me parece que isso vai gerando um nível de dúvida muito grande. Agora, no seu livro, tem um capítulo aqui que se dedica aos partidos políticos. E busca as origens das organizações políticas e menciona, em determinado momento, que o partido político adquire a forma que tem, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, no século XIX. No século XIX que se conformam as grandes agremiações, basicamente após a Revolução Francesa, começa a se organizar, existe a Revolução Inglesa, mas enfim, o século XIX começa a conhecer os partidos, inclusive os ideológicos, que com a entrada em cena dos partidos comunistas, socialistas, que naquele tempo tinham outras designações. Eu pergunto, o modelo do século XIX, cuja herança a gente sente até o século XXI, não pode ou não deve ser substituído ou deve ser repensado?
No fundo, a minha tese é essa. Eu não vejo a democracia no futuro, estou falando para daqui a algumas décadas, embora o futuro é imprevisível, de repente pode vir muito mais cedo do que a gente está pensando, né? Com os partidos políticos no centro da democracia. Eu acho que eles estão esgotados, eles não conseguem mais representar a sociedade. Para você ter uma carreira vitoriosa em partido político, você se corrompe, não só no sentido venal, do dinheiro, mas na ética, na integridade. Você tem que fazer muitas concessões, os acordos espúrios, tem que mentir nas eleições. Olha, é muito difícil você manter a sua ética se você quiser fazer uma carreira política de sucesso. De novo, não estamos dizendo que todo político é um salafrário, mas... Ou não somente daquele partido, um salafrário. Mas é muito difícil. Então, a gente tem que pensar em algumas coisas. Eu dou umas sugestões, mas tem pensadores no mundo inteiro dando sugestões. E qual seria a sua sugestão? Porque vamos deixar de ser consultor de problema, vamos dar uma solução. E dar uma solução, né? Eu acho que, primeiro, ao mesmo tempo que eles estão esgotados, a história mostra que não adianta você querer rupturas muito abruptas. Não dá para... Não. Então vamos acabar com os partidos, vamos pensar em outra coisa. Democracia direta, que é todo o povo se autogovernando, votando em tudo. Acho que a gente tem que evoluir no sentido de, ok, vamos ter gente da sociedade com poder político, gente que está no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu negócio, na sua empresa, que não está no governo, que não está mancomunado com interesses de partidos políticos. Vamos deixar essas pessoas usar parte do seu tempo, como se fosse um voluntário de ONG, para validar o que os governos estão fazendo, né? Vamos criar esse corpo de pessoas eleitas, né? Pessoas capacitadas, representando todos os setores da sociedade de forma equilibrada, para avaliar o que os governos estão fazendo e aprovar em última instância ou não, né? Inverter a relação. Ao invés da sociedade correr atrás do governo para tentar sensibilizá-los para fazer algo de interesse da sociedade, vamos fazer o seguinte: governo, tudo que vocês forem fazer que a gente achar relevante, nós queremos dar a última palavra, e não vocês. Acho que tem que ser por aí. Então deixa os partidos, deixa os parlamentos, mas vamos colocar nós da sociedade no controle do que eles estão fazendo durante seus mandatos. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos lá. E é o Fabrício da Moca. Já começa aqui, eu estou recebendo a pergunta agora. Ele diz o seguinte: não sou eleitor, estou achando graça que eu li aqui o final da... Ele diz: não sou eleitor do PT. Bem-vindo, Fabrício, desculpe. Não sou eleitor do PT, mas o Aécio em Minas tropeçou na própria arrogância, já que ele declarava que a votação dele naquele estado seria consagradora. Ele chegou a falar isso, o Aécio? Não eu lembro, também não me recordo. Vamos confiar no Fabrício aí. Vamos confiar. E ele perdeu nos 2 turnos para a Dilma e não conseguiu eleger o seu candidato a governador, que estava até preparando o terno para a posse. Bom, o Fernando Henrique aqui sentou na cadeira do Jânio. Do Jânio, quem é novo não sabe disso, né? Foi uma vergonha. Na eleição para prefeito de São Paulo, então para o candidato Fernando Henrique, no dia da eleição, né? Antes de abrir as urnas, contar seus votos. Foi lá e sentou na cadeira e tirou sentou na cadeira e passou a maior vergonha da vida dele. Eu acho que esse gesto ele nunca mais repetiria, né? Mas isso foi um comentário ou uma pergunta? Foi um comentário, foi um comentário. Eu desconheço. Eu vou passar porque eu não quero bancar o analista político de fato. Eu também não sei, mas fica aqui, a gente faz o registro aí. Legal. Mas continuando. Nós estávamos falando do... Não, qual é a minha proposição para a gente inverter isso? Então, eu acho que a gente tem que constituir um corpo de cidadãos como se fossem voluntários de ONGs, né? Que vão usar parte do seu tempo para... deixa eu ver esse projeto de lei aqui. O governo quer criar um ministério novo? Faz sentido? O governo quer nomear aquele ministro que não entende patalhufas do ministério? E nós vamos aprovar isso? O Senado quer colocar como presidente um cara enlameado em escândalos, alguma similaridade com o que a gente já passou aqui, né? Não, imagina, né? Nós vamos deixar isso acontecer? O Senado não é a casa do povo, ou a Câmara dos Deputados, ou a Assembleia Legislativa. Essa lei aqui é de interesse da sociedade. A pauta legislativa, cadê a reforma tributária? Cadê as reformas previdenciárias, os incentivos para a iniciativa privada alavancar negócios, para desburocratizar? Cadê? Os caras não agem.
Entra governo, sai governo e os caras lá no Congresso não agem. Por quê? Porque cada um tem os seus interesses, o seu eleitorado e o resto da sociedade que se dane. Principalmente tem o seu compromisso com os financiadores de campanha. Exatamente. A gente falou muito pouco disso, o meu livro explora bastante. Isso que é um fato mais do que conhecido. É um fato público esse. O problema, um dos problemas da nossa democracia não é só o modelo de partidos estar esgotado e eles têm o que eu chamo de DNA cancerígeno, né, que acaba corrompendo quanto mais você sobe neles. Mas tem um monte de forças da sociedade que não aparecem explícitas no jogo político e que é o que realmente conta na hora do político votar. São os financiadores de campanha. São os financiadores. E mais problemático, se pelo menos estivessem todas as forças da sociedade lá, fazendo pressão de uma forma ponderada, aí ok, porque um setor ia pressionar uma coisa, os outros iam falar, não, isso aqui não é do nosso interesse. Mas como isso é muito fragmentado, são alguns grupos, alguns segmentos, algumas organizações, alguns indivíduos, né? Então estou falando de alguns sindicatos, algumas igrejas, algumas empresas, né? Alguns formadores de opinião, o negócio não avança. Alguns setores econômicos, né? Alguns setores econômicos, o interesse maior da sociedade não avança. Então, esses tipos de poder, incluindo a pauta legislativa, a nomeação de juízes de tribunais superiores, chefes de polícia, os cargos de confiança, tem que tirar a nomeação dos cargos de confiança exclusivamente dos políticos. Para mim, tem que ser um misto de gente, representantes da sociedade, representantes do governo e representantes dos próprios funcionários públicos para nomear esse pessoal de cargo de confiança. O governo tem que passar as diretrizes, mas deixa o dia a dia na mão desse pessoal que vai ter muito mais interesse na sua carreira profissional do que nos compromissos partidários. Então, todos esses tipos de poderes, eu acho que tem que dar um jeito de... E eu prescrevo algumas sugestões aí para dar esse poder para a sociedade, tirar da mão dos políticos. Político, você foi eleito para coordenar um interesse maior da sociedade, para conciliar todos os setores, não para ficar metendo a mão no Estado. A primeira coisa que eu acho, já estamos com o tempo estourado, só fazer essa observação para encerrar esse bloco. Para mim, o primeiro item da pauta da agenda política é fim do voto obrigatório. Mas a gente volta a falar sobre isso no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Acho legal. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
A TV aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização, hoje discutindo o livro A Sociedade no Poder. O livro é de autoria de Iris Leslie Smith. E estamos aqui com a Iris e a Irene Jabaquara. Bem-vinda, Irene. Faz uma pergunta. O que a sociedade pode fazer, assim está escrito, quando estourou o escândalo da compra de votos para a reeleição do FHC Fernando Henrique Cardoso, onde até deputados foram caçados? Pois é, Irene, né? Irene. O meu ponto é justamente esse, Irene. A sociedade não pode fazer nada. A bola está com os políticos eleitos no executivo e no legislativo e com o poder judiciário. Eu acho que essa pergunta até exemplifica bem o seguinte: nós estamos, às vezes, talvez enfatizando muitos exemplos do PT, que já está há 12 anos aí no poder, mas todos os partidos têm histórias negras. Né? Eu só queria fazer uma retificação aqui com a Irene, aproveitar que não houve cassação de deputados, não estourou. Esse não é um fato, vamos dizer, verdadeiro. Houve, não estou negando a existência da compra dos votos, não houve cassação de deputados, é outro problema. Mas a gente, às vezes, eu vou também dar outro esclarecimento, aproveitar, às vezes enfatiza o PT, porque o PT está no poder. Se fosse o PSDB, eu estaria falando do PSDB. Exatamente. A função é ser crítico, não é? Não é isso? Exatamente. Eu não tenho compromisso com partido nenhum. Aliás, eu particularmente, nunca tive sequer um cargo público na minha vida. Só que eu tive o meu trabalho. E eu, como contribuinte, acho que eu posso. Não que os funcionários públicos não possam ou que haja qualquer demérito. Não, longe disso. Estou falando. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, sempre fui contribuinte, e eu acho que eu posso exigir uma sociedade melhor do que nós temos. E não estou satisfeito, e se nós estivéssemos falando sobre a crise da água, eu estava descendo o cacete aqui no governador Alckmin. Não tem compromisso nenhum com ele. Exatamente, porque todos os governos têm esses problemas, têm escândalos e tal, e a sociedade, a priori, não pode fazer muita coisa. E tem que parar um pouco com esse negócio de torcida fla-flu, Não, isso é os partidos que inflamam, isso é ridículo. O bom senso fugiu, né? A gente está se deixando levar por paixões partidárias que não nos interessam na nossa sociedade, não interessa a eles que estão disputando o voto. Exatamente. Agora, o pessoal que perdeu as eleições está preocupado que o país vai tomar o aparelhar o Estado. Realmente, já falamos isso aqui, é preocupante. Mas o que a sociedade pode fazer institucionalmente? Nada. Se a maioria que está lá no Congresso, mais a presidente, quiser ir em frente, nada. Eu acho que não deve ser tão radical assim. O PMDB não vai entrar em radicalismos mais fortes, eu acho. Mas o fato é que se eles... vamos extrapolar. Se o Congresso Nacional quiser tornar o país comunista, juridicamente ele pode. Vai ter guerra civil, vai ter o diabo. Mas juridicamente, vamos ter esse conceito em mente. Ele pode. Se a gente eleger a maioria para o Congresso de comunistas, ele pode tornar um país juridicamente comunista. Não vai vencer, não vai vingar. Isso é outro papo. Mas com esses comunistas que estão por aí, o lado do Maranhão diz que vai fazer a Revolução Burguesa, nunca viu um negócio desse? Mas o meu Porque o PCdoB, a origem dele é stalinista, né? Esse é o típico pensamento stalinista. O meu ponto, talvez não foi bom exemplo, é o seguinte: a gente elegeu os caras, está com eles o poder. A gente pode pressionar, pode protestar. E aí a gente entra no item que eu acho que é um ponto de pauta principal e conclusivo do nosso bate-papo de hoje. Que pena que está encerrando, está tão gostoso. Poxa. Mas nós estamos falando, então, os movimentos sociais estão falando em reforma política, Congresso Constituinte, isso. Em termos de pauta, qual seria a sua agenda de pontos de pauta, já que a gente está com poucos minutos para... Eu acho que a reforma política é muito importante. Eu acho que coisas como voto distrital... desobrigar, não tornar o voto obrigatório, eliminar o voto obrigatório tem que terminar isso. Voto proporcional, esse negócio de um partido eleger uns tiririca da vida, levar um monte de gente que recebeu menos votos do que caras de outros partidos. O voto do eleitor de Rondônia para eleger deputado federal valer 17 vezes ou 15 vezes mais do que o de São Paulo. Tudo isso tem que acabar. A minha única... eu sou a favor das reformas políticas, mas a minha única crítica é que as reformas que estão em pauta, tanto no Congresso como na sociedade brasileira, elas mantêm
no centro do sistema político os partidos políticos. Elas são para melhoria de um sistema que já está desgastado no mundo inteiro. Então, elas podem nos dar um alento durante alguns anos, mas logo, até porque a maioria delas, muitos países já implementaram há décadas, se não há séculos. E nem por isso as populações desses países estão contentes com a vida política. Então, acho que temos que fazer reformas, né? Mas isso não vai nos deixar satisfeitos com a vida política. Não, essa é a minha impressão. Não, eu concordo com o senhor. Mas tem que melhorar, não é porque não vai resolver deixar satisfeito que não vamos melhorar. Isso não faz eu acho sentido. que a política é uma luta constante. As demandas de hoje, certamente, as demandas que se colocam hoje não serão as demandas do futuro. Hoje, por exemplo, nós temos uma demanda, a população de São Paulo está sofrendo. Só para falar um pouco mal do governo de São Paulo. Para não dizer que a gente só fala mal do fala PT. dos vermelhos, né? A população de São Paulo hoje a demanda da água está diretamente ligada ao aquecimento global. Tudo isso está acontecendo e as pessoas não estão relacionando esse fato, estão culpando a administração. Claro, a culpa é do governo mesmo, que não previu, que deve se organizar, tudo mais e tal. Mas talvez no futuro, daqui a 50 anos, essa demanda do aquecimento global Deus queira que tenha sido resolvido ou mitigado, como se diz no direito ambiental, haverão outras demandas, energia, crise energética, participação, alimentos, sei lá, a conjuntura vai resolvendo. Eu acho ótimo esse ponto por dois motivos. Um é calote eleitoral, que não vou aqui entrar nos detalhes, mas a gente já sofreu vários nesse país, né? É plano cruzado, é âncora cambial do real, é Fernando Collor de Mello confiscando quando o Lula que ia ser o comunista. 82, lembra depois quando o Brasil quebrou em 82 e segurou até na eleição o cruzado. O plano cruzado, uma vergonha. Sarney, né? Foi uma vergonha. Aí o PT agora já aumentou os juros essa semana, já está pensando em nomear para o Banco Central banqueiro. Mas enfim, todos eles praticam calote eleitoral. E falava do outro, né? Mas o outro ponto bom que você trouxe aí com a água é o seguinte, os partidos, a agenda de poder deles é, poxa, daqui 4 anos eu preciso me manter no poder. Então é óbvio que o foco deles não vai ser problemas que vão estar aparecendo daqui 20, 30, 50 anos. Esse é o estadista. Esse é o estadista, que infelizmente é um produto que está em falta. Cada vez mais raro. Nós tivemos estadistas. Tivemos. Eu diria um estadista foi Juscelino Kubitschek. Sem dúvida, concordo. Outro estadista, Mário Covas. E Franco Montoro também era um estadista. Independente da coloração ideológica. Mas está cada vez mais raro os estadistas. Porque a política, como ela cada vez menos atrai as pessoas mais qualificadas, vou assim dizer, da sociedade, só o que está sobrando... É isso que está aí. É isso que está aí. Mas eu não consigo me lembrar de outros que tenham sido assim. Bom, eu vou ter que encerrar agora o programa. Poxa vida, mas eu só queria fazer, primeiro, agradecer a sua presença aqui. E eu que agradeço. E contribuir, eu convido outra vez para a gente continuar, porque essa discussão é uma discussão permanente. Obrigado. E fazer uma última pergunta. Aonde as pessoas interessadas podem, como adquirir ou ter contato com o seu livro? No momento, e vai ficar assim durante algum tempo, não está nas livrarias, né? Para adquirir o livro, tanto em versão impressa, como o que você está segurando, como em e-book pela Amazon, tem que entrar no site. Eu montei um site para divulgar e comercializar o livro, www.sociocracia.com.br. Você não consegue botar aí aí. Eu não consigo enxergar daqui, tá? Eu também não, mas é www.sociocracia.com.br. Tá. E tem uma página no Facebook também, né, que é Sociocracia. Sociocracia. Você navega do Facebook para o site e vice-versa. Então lá você consegue no site adquirir o livro. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Você novamente agradecendo. Dizendo ao pessoal de casa que querendo tomar contato com o livro, já foi dado o site aí, Sociocracia, www.sociocracia, e vou me despedindo por aqui. Aguardo vocês na próxima semana, no mesmo canal, neste mesmo horário. Obrigado e até lá.